Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um culto online da Igreja Nova Estação. É uma alegria estarmos aqui com vocês, é uma alegria estarmos juntos, mesmo que seja online, é uma alegria estarmos juntos como igreja, a Igreja de Cristo. Eu convido você a se concentrar e eu convido você a estar atento ao que Deus vai fazer em nossa vida, na sua vida e na minha vida. Convido você ao que Deus vai falar com você. Convido você a estar atento à mensagem que Ele tem para você. Isso mesmo, Ele tem uma mensagem para você hoje, nesta manhã. Esteja atento ao que Deus vai fazer no seu coração, ao que Ele vai curar, ao que Ele vai falar, ao que Ele vai manifestar através do sobrenatural, da presença dEle. Sim, não é mais um domingo, não é mais um costume, não é mais algo religioso, mas é estarmos buscando a presença dEle em nossas vidas. E quando a gente busca a presença dEle, Ele vem, invade e transborda em nós. Esteja atento, fique conosco até o final, porque Deus tem muito para fazer nesta manhã em nossas vidas. Em nome de Jesus. Bem-vindos a mais um momento de fidelidade e generosidade. Provérbios 21, 26 diz que o justo ama dar. Dar não por paixão, não por emoção, mas por entendimento, por compromisso. Por isso, o dízimo é regular, proporcional e sacrificial. As ofertas que a gente coloca na igreja, que a gente traz para a igreja, o devolver o dízimo, o entregar a oferta, tem o caráter regular, proporcional e sacrificial. Regular porque não é esporadicamente, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o dia a dia nosso. Então a gente sempre está presente, as contas da comunidade caem todo mês. E uma igreja, ela não vive de venda de pão de queijo. Uma igreja que abençoa tantas pessoas e transforma tantas realidades, vive do dízimo e da oferta dos seus membros. Proporcional, porque significa proporcional a 10% da sua receita. 10% é o sinônimo de dízimo. Então não é um número aleatório, não é um número que eu sinto, não é um número que me emociona, mas é um número minimamente proporcional ao que significa dízimo, 10%. E sacrificial, porque nós não devemos contar centavos, mas entregar como sacrifício mesmo aquilo que muitas vezes parece que vai faltar, mas nós sabemos, o nosso Deus é fiel. O caráter do dízimo e da oferta é o caráter da cruz. Jesus não se entregou por uma troca, Ele não esperava nada de nós, Ele apenas se entregou por nós. E é por isso que nessa manhã eu quero te convidar para que nesse mesmo espírito do cristianismo você aprenda e se renda a entregar o seu dízimo e a sua oferta de maneira regular, proporcional e sacrificial. A Bíblia diz em Salmo 126, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelas ofertas. Obrigado, Senhor, que o Senhor faça transbordar em cada lar, em cada vida, Senhor, e ser cumprida a Tua promessa, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Fique em pé um pouquinho, mais uma vez. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui e precisamos do seu toque. Precisamos do teu Espírito. A sua palavra fala que não por força, mas pelo teu Espírito
Então, Jesus, eu quero ser um canal, Pai, daquilo que o Senhor deseja nessa noite, da obra que o Senhor tem sobre nossas vidas. E que através, Senhor, de mim, vidas, Senhor, sejam tocadas, corações sejam transformados e destinos sejam mudados, Pai. Para a honra e glória do Seu nome somente. Em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar. Muito bom. A gente está na série Aviva, né? Então hoje é o nosso segundo dia. É o nosso segundo domingo da série. E o tema de hoje é Precisamos de unção. E eu li uma frase, eu achei interessante, que fala o seguinte: um avivamento espiritual sugere a ideia de que houve antes um declínio espiritual. Nós temos buscado um avivamento. Amém? Essa série, ela vem movimentando os nossos corações numa direção para colocar nós como líderes em primeiro lugar e a igreja como consequência disso nesse lugar de avivamento, para que os nossos corações sejam movimentados, o nosso espírito seja vivo, seja vivificado. Então, subentende aqui nessa frase, então, que se para haver um avivamento espiritual, quer dizer que a gente está tendo um declínio. Então, nós precisamos buscar, porque nós estamos num lugar onde a gente pode cair. E nós precisamos da unção para nos mantermos no lugar onde Deus quer que a gente esteja, amém? E lendo, né, tentando buscar o que Deus gostaria que a gente falasse aqui hoje. Não tenho muito tempo assim de pregação, né? Não sou muito experiente, mas existem pregações que são mais fáceis de falar. Existem palavras que são gostosas de ouvir e a gente se sente confortável naquele lugar, né? Mas existem palavras que têm uma digestão um pouco mais pesada. E parece aquela feijoada, sabe? Naquele dia de calor. Que às vezes a gente leva um tempo para digerir. E essa é uma delas. Essa palavra é uma palavra que foi pesada para mim. Foi forte para mim. E foi forte porque Deus me fez entender onde eu estava. E ao mesmo tempo em que eu via onde eu estava, o meu coração batia muito forte. E ardia, e desesperadamente eu pensava assim: Senhor, como? Me ajuda, eu quero viver isso, eu quero isso que o Senhor está me mostrando, me ensina a viver esse negócio, me ajuda, abre a minha cabeça, me empurra, faz alguma coisa. E eu lembrei de uma oração que eu fiz, inclusive eu achei a oração num caderno, que eu anoto. E essa oração faz uns 2 anos que eu fiz, que eu falei assim para Deus. Falei: Deus, é o seguinte, eu quero viver as coisas que os discípulos viviam. Olha que oração audaciosa. Senhor, eu quero viver, senão eu não quero mais ficar onde eu estou. Eu não quero mais. O Senhor pode me tirar, porque para mim não faz sentido nenhum. Porque se eu creio que a palavra é a verdade, eu quero viver isso. Eu quero ver essas coisas acontecendo. Na vida das pessoas, na minha vida. E assim, vou te dizer, Deus falou muito comigo. E eu assim, estou com muito temor no meu coração para dividir isso com vocês. Por isso que eu peço que o Espírito Santo seja o condutor e você pegue para você. Pegue essa palavra e, como o pastor Zé, pega a enxada e puxa para você. Amém? E essa comida é pesada, essa palavra ela é diferente, porque ela tira a gente de uma sonolência, sabe? Ela tira a gente da morte espiritual. E ela ainda faz com que aqueles que acham que estão vivos possam perceber que talvez não estão vivos, talvez acham que estão vivos.
E esse é um lugar difícil, né? De confronto. Porque muitas vezes o mal, o diabo, você mesmo, faz com que você pense que está tudo bem, que aquele pecado, que aquela situação, que aquele jeito que você leva a vida, está tudo certo. Eu não devo nada para ninguém, eu pago as minhas contas, eu sou uma pessoa honesta, eu sou, ok, eu cuido da minha família. E a nossa consciência fica tranquila. Sabe aquela sensação de que a gente está em dia? E o mal, ele faz isso com a gente, porque ele deixa a gente exatamente num lugar morto. Porque quando eu estou nesse lugar, eu estou do jeito que o mal gosta. Eu acho que eu estou bem, estou animado, estou fazendo as coisas direitinho, estou feliz, e o pecado vai entrando e vai nos afastando e vai deixando a gente cada vez menos sensível, cada vez menos consciente, e a gente vai ficando nesse lugar, e a gente fica um religioso. A gente vem para a igreja todo domingo, pica o cartão e a vida fica abençoada durante aquela semana. E esse lugar que faz pensar, que faz a gente pensar que a gente não é tão ruim assim, é um lugar perigoso. É um lugar perigoso. E quando a gente pensa que o pecado, então, entra no meio disso e se disfarça de que está tudo bem, a gente fica anestesiado, a gente fica achando que eu não preciso tanto assim. O amor de Deus fica do lado, né? Ele nos ama independente de qualquer coisa, mas é como se a gente olhasse para a entrega de Jesus, para aquilo que Ele fez, e aceitasse só uma parte, e pegasse só um pedacinho daquilo. E às vezes, Satanás, ele olha e ele fala assim, ele não quer matar você. Ele não quer matar assim, não, eu vim para matar, roubar e destruir, como se viesse com uma faca no nosso peito, ou um tiro na cabeça, e nos matar, literalmente. Mas ele quer fazer com que você ache que você está vivo porque você vem aqui. Porque você vem todo domingo na igreja, porque você serve, porque você prega, porque você canta. E aí, vai deixando o seu coração muito bom. Vai deixando assim, nossa, eu estou bem, eu participo, eu sou voluntário, estou me envolvendo. E você vai ficando desse jeito que eu estou querendo dizer. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Eu gosto de perguntar porque às vezes eu vou viajando aqui, né? De repente ninguém está entendendo o que eu estou falando, só eu. Então, às vezes a gente fica nesse lugar e fica ali e é uma geração cheia de opinião, né? Todo mundo tem uma opinião, porque a palavra, porque a música, porque o ar-condicionado, porque isso, porque aquilo. A gente vive isso hoje. Uma geração cheia de opinião e a gente vai ficando nesse lugar. E tão ruim, porque cheia de opinião, mas vazia de unção. Vazia de unção. E é isso que eu queria falar. A unção é o tema de hoje. A gente precisa da unção. Você precisa da unção de Deus. E o que é a unção? A unção, ela tem, basicamente, se você for estudar a Bíblia em hebraico, ela aparece diversas vezes na Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento. E ela é escrita de forma diferente, de acordo com o significado, especificamente daquilo naquele momento. Então, a própria palavra era escrita, mas ela queria dizer unção, certo? Então, ela tinha jeitos diferentes de escrever, mas ela era a unção. E sempre quando o significado dessa palavra era escrita daquele jeito, ela sempre era repetidamente escrita daquela forma. Então, para simplificar,
vamos tentar, porque eu não vou falar de tudo isso aqui, né? A grosso modo, a gente pode dizer que a unção é o ato de untar, de lambuzar, de passar óleo em alguma coisa, certo? Essa é o primeiro significado, que representava, em algumas passagens, em alguns momentos, situações que o óleo, era um óleo, certo? Que era usado para, primeiro, capacitar pessoas, autorizar pessoas. Quando Deus escolhia pessoas, Deus usava esse óleo para capacitar, para representar, para simbolizar a autorização de Deus sobre a vida daquela pessoa. Ou, em outros momentos, as vítimas de um sacrifício, quando acontecia um holocausto, lá mais no Antigo Testamento. Quando você vai ler, você vai ouvir essa palavra. Eles davam, né, eles ungiam aquilo. Aquele ato era um ato ungido, um ato que era próprio da unção, representada como algo divino, certo? E, por último, os objetos de adoração. Então, a unção também era usada nos objetos de adoração. Então, lá no tabernáculo também existiam aqueles objetos que recebiam a unção. Amém? Outra forma de entender a unção é Jesus, né? Jesus é o ungido. Amém? Ele é a unção. Então, quando Jesus vem, Jesus é a unção. E Jesus, ele é habilitado com poder. Com o poder de quem? De Deus Pai. Deus Pai vem sobre o Filho e o unge, o capacita. Ele é um canal aberto da presença de Deus humana na terra. Amém? E quando Jesus vai embora, Jesus sobe aos céus, quem que fica no lugar de Jesus? O Espírito Santo. Ou seja, a unção é quem? O Espírito Santo. Só para chegar até aqui, fiz esse caminho para a gente entender. Então, o óleo aqui, nesse caso, no Novo Testamento, o óleo, ele é uma representação também de autorização. Em alguns momentos, o óleo é usado para habilitar para algum ofício. Também acontece. Mas como representação de uma oração de alguém que tem convicção do que está acontecendo ali. Amém? Não é o óleo em si que faz alguma coisa. Né? O óleo não tem vida própria. O óleo não é um óleo de benzimento, né? De você ficar espirrando na casa. Não é isso. É o que você fala. É a sua fé. É o Espírito Santo que é o nosso óleo ungido. Amém? Então, é difícil descrever em palavras exatas o que a unção, essa habilitação que vem sobre a nossa vida quando a gente recebe a Jesus. Cada um tem a sua experiência. Quantos já receberam Jesus na sua vida? Amém? Você recebeu uma porção do Espírito Santo, da unção, do poder, da capacitação que vem do céu. É a unção que faz com que você entenda a palavra de Deus. É a unção que faz você entender o que eu estou falando. Quando eu leio um versículo aqui, você faz, uau! É a unção que faz você, quando você canta uma música e você sente uma coisa diferente, você fala assim, nossa, eu já cantei tantas vezes essa música, e de repente, aquele negócio abre. É a unção que faz a gente ser vivos espiritualmente. Amém? Então, essa unção, que é o Espírito Santo, testifica ao nosso espírito, a palavra fala. Então, o Espírito Santo testifica ao nosso espírito aquilo que Deus está fazendo sobre a nossa vida, o tempo todo. Então, a gente não pode confundir unção com agitação. Então, não é ficar agitado, não é isso. Às vezes a gente sim se expressa, a gente bate palma, a gente levanta as mãos, a gente chora, a gente ri, a gente pula, a gente dança. É sim uma expressão, mas de algo que já aconteceu aqui dentro. Porque a unção já foi derramada. Amém? Então,
a unção, ela penetra na nossa alma. A unção, ela vai dividindo, ela vai abraçando a gente, ela vai temperando a gente, ela vai apertando a gente, ela vai quebrando coisas que o conhecimento não faz. É a unção que entra, é a unção que faz. Então não é o convencimento, mas é a unção. Amém? Então, vamos lá. Se a gente entender que Jesus, ele é ungido e ele é um com Deus, ele é a expressão exata da divindade. Amém? Então, se você recebe a Cristo, que eu acabei de falar, você recebe uma porção do Espírito Santo. E essa unção desce sobre a nossa vida e nos dá poder. Amém? Lá em Atos a gente pode ler isso. Se vocês forem ler, lá eles estavam buscando a Deus e de repente o Espírito Santo veio e eles receberam poder. Amém? Então imagine só, quando a gente conhece Jesus, eu vou tentar fazer uma dinâmica aqui hoje para a gente entender. Vai ficar bem fácil. Imagina que vocês, eu e você, sem conhecer Jesus, todo mundo consegue ver essa taça aqui? Vocês estão vendo aí de trás? Essa taça está cheia de água. Então, nós somos essa taça. Você está cheio de quem? De você mesmo. Então, esse é você. Quando você conhece Jesus, você entende que Ele morreu por você, que Ele é o sacrifício vivo, que você é um pecador, que você está distante dEle, você o recebe na sua vida, é isso que acontece. Certo? Vocês vão ver aqui que ficou tingido, parece um vermelho claro, e aí logo logo vocês vão perceber que esse vermelho vai descer. Não sei se vocês estão vendo aí. Está dividido? Não está aqui embaixo? Então, imagina que Jesus é essa porção que pingou sobre a sua vida. E Ele está aqui. Certo? Está aqui na sua vida. Amém. Glória a Deus por isso. Né? Essa é a unção. Esse é o poder. Essa é a pessoa de Jesus sobre a nossa vida quando a gente recebe Ele. E uma palavra importante, a unção ela significa fogo. Fogo porque ela queima aquilo que a gente tem de ruim. Ela tira, ela derrete, ela transforma. Ela significa água porque ela purifica, porque ela lava, ela limpa. Significa calma, paz, porque ela traz calma, ela traz consciência, ela traz lucidez, ela tira a gente daquela ansiedade. Significa alegria, porque Ele traz o contentamento, traz o entusiasmo, amém? Significa que a gente tem uma direção nova, a gente começa a enxergar, a gente começa a ver, a gente começa a ter uma visão nova da vida. Então, quando Ele entra, começa a acontecer isso. Começa a vir sabedoria, começa a vir crescimento, começa a vir amadurecimento, e você começa a se transformar. Quantos entendem isso e estão vivendo isso? Amém? Então, é a unção que faz com que você cresça. É a unção que faz com que a palavra produza fé. É a unção que faz com que a nossa oração saia das mesmas palavras de sempre. Senhor, obrigada por essa comida, em nome de Jesus, amém. É a unção que faz a gente chorar. É a unção que faz a gente ter desespero de ver as pessoas que a gente conhece se afastando cada vez mais do amor de Deus. É a unção que faz a gente continuar, que não deixa a gente fraquejar, que não deixa a gente desistir. Vocês entendem como a gente precisa dela? A gente precisa muito. E é a unção que faz a gente transbordar dos frutos do Espírito. E são os frutos do Espírito que faz com que as pessoas percebam que a gente carrega Deus. Porque a unção traz bondade, mansidão, domínio próprio, amor, alegria. Coisas que só a unção traz. Nada mais traz isso para a nossa vida. Por isso que existe uma busca intencional da minha e da sua parte em
Jesus. Tá, mas eu já recebi Jesus, sei lá, eu já entendi isso, eu já aceitei Jesus na minha vida, eu já sei essa parte aí que você está falando, né? Já sei que Ele é a unção, eu já sei disso. Tá, aí eu te pergunto, se você já recebeu, você acha que existe uma quantidade certa para receber? Tá, eu recebi a pessoa, mas a unção é o poder se manifestando através da gente. Então eu já recebi, tá bom, tá suficiente? Quanto mais eu desejar, mais Ele vai me dar, mais Ele vai entregar e mais eu vou transbordar. É a mesma coisa quando você passa um perfume, né? Você passa um perfume, a hora que você passa, não fica um cheiro? É a mesma coisa. Quanto mais perfume você passar, mais cheiro você vai deixar. Quanto mais de Jesus você tiver, mais você vai transbordar. Mais você vai ficar cheio. Menos essa parte branca vai aparecer. Então, quanto mais você tiver interesse de busca intencional, mais você vai experimentar desse perfume que sai dele e vem para nós. Agora eu digo para você, existe um desejo e existe uma disciplina para isso. Você precisa ter disciplina. Se você for uma pessoa desorganizada por natureza, você vai ter que pedir mais ajuda ainda para Deus. Porque vai ser mais difícil para você. Você se desconectar de todas as coisas, olhar para Jesus, ouvir a voz dele, falar com ele, ler a palavra, ouvir o que ele está falando, entender o que ele está falando e começar a desfrutar dessa unção que vai sendo derramada sobre a sua vida. Você precisa ser intencional. É a obediência que traz a unção. A obediência é o quê? A palavra. Tá, mas eu não sei o que tem na palavra. Eu preciso ler. Eu preciso saber. É a oração intensa e contínua que traz a unção. É o seu relacionamento com Deus que traz a unção. É você falando com Ele, não é só falando só, Deus, obrigado por essa comida em nome de Jesus, amém. É aquilo que o pastor Zé falou aqui, é você rasgar. É você passar o tempo falando com Deus sobre tudo e mais um pouco, e lembrando de coisas, Deus vai vindo, Deus vai enchendo você, a unção vai chegando e vai quebrando a sua alma, e vai penetrando dentro de você, e você vai se transformando. Só ela pode fazer isso. Não dá para depender de outra coisa. E quando a gente busca, não significa que se você estar obedecendo, racionalmente falando, que você está realmente livre para fazer aquilo que Deus está querendo que você faça. Tá, mas eu estou obedecendo, tá tudo bem. Eu estou fazendo o que era para eu fazer. Mas não significa que as suas ações sejam resultado daquilo que a unção está fazendo em você. Você pode ser simplesmente um religioso. Você pode ser simplesmente uma pessoa que moralmente conhece a palavra de Deus. Você faz direitinho. E aí eu te pergunto, se as minhas ações apontam para aquilo que eu coloco como prioridade na minha vida, e quando eu falo lá que a gente precisa ser intencional, você precisa se organizar, você precisa buscar, você precisa ler, você precisa orar, as suas ações precisam apontar para isso. Deus está olhando você. Ele vai te entregar na medida em que você buscar. Deus está com as mãos abertas, esperando para derramar sobre você mais dele. Mais. E aí eu te pergunto, o que você faz todo dia? Quanto tempo você gasta fazendo as coisas que você faz todo dia? Quando que Deus entra na sua vida? Que horas que Ele faz parte? Que horas que você lembra dEle? A hora que você, sei lá, está precisando de alguma coisa? Precisa de esforço. É um esforço com liberdade, porque você não é obrigado. Você vai porque você quer.
Mas é um esforço. Se você não se esforçar, Ele não vai preencher os lugares vazios, Ele não vai inundar você, e Ele não vai fazer transbordar e expandir dentro de você esse poder que flui, que espalha Deus no mundo. Quanto mais dela, mais se percebe. Quanto mais da unção, mais as pessoas percebem o que você carrega. No último culto que eu vim ministrar a palavra, a gente estava falando sobre cura. E Deus estava falando muito, eu tinha orado muito, eu tinha buscado muito. E eu saí daqui, domingo, na segunda-feira fui na academia. Estava na academia, assim, normal lá, e de repente, eu olhei uma mulher e o Espírito Santo falou assim, vai lá falar com aquela mulher. Aí eu falei, tá bom. Aí cheguei lá, eu falei para ela assim, olha o que eu falei para ela. Falei, oi, tudo bem? Você está bem? Ela começou a chorar. Aí eu falei, você não está bem? Eu fui perguntando como ela estava, ela começou a chorar. Ela nem sabia o que eu ia perguntar para ela, não sabia o que eu ia fazer, não sabia nada. E aí eu falei assim, eu posso orar com você? Aí ela falou, sim, claro. Eu falei, então vamos ali na salinha, ali numa salinha no fundo, lá na academia, né, para não ficar... Entrei na salinha, encostei a porta, comecei a orar por ela, orei e tal. E aí depois passou alguns dias, eu encontrei com ela de novo na academia, uma pessoa que eu não conheço. Eu falei assim, você está melhor? Ela falou, nossa, eu estou muito melhor. Estou muito. Ela tem um problema grave de dores e tudo mais. E por que eu estou falando isso? Glória a Deus por isso. Mas eu estou falando isso porque a unção de Deus estava sobre a minha vida em relação à cura. Eu estava transbordando alguma coisa que nem eu sabia, porque eu cheguei na mulher e perguntei, você está bem? Ela começou a chorar. Aí eu falei, nossa, o que aconteceu? Né? Tá tudo bem? Isso aqui, ela começou a chorar. Eu falei, olha, vamos ali na salinha, eu posso orar por você? E aí, é isso. Então, a unção, ela é isso. Vocês estão entendendo? Você não explica. A unção faz você falar assim, vai lá e pergunta para aquela pessoa isso e isso. Deus fala claramente. Ele te direciona. Ele abre as portas, Ele mostra. Porque Deus é vivo. Deus Ele é relacional, Ele conversa com a gente. Então eu vou dizer para você que quanto mais dela, mais se percebe. E eu vou dizer, você não vira anjo, viu? Não fique com medo. Você fala, ai Deus, eu quero mais unção, você vai começar a voar. Fala, nossa, eu pensei que é um ET. Vai falar, nossa, aquele ali só é espiritual, né? Nossa, não dá nem para conversar com ele. Né? Eu não quero esse negócio não, muito estranho. Não é isso, não é sobre isso. Sabe o que significa? Que Deus coloca você em lugares que você nunca esteve. E que o favor dEle é liberado sobre a sua vida. Quando a unção está sobre você, o favor dEle é assim, é como se jorrasse na sua frente. Aí você fala, Deus, mas eu não estou entendendo isso. E isso é de graça, não custa nada. Tanta gente comprando tanta coisa. Olha o que a gente pode ter e muitas vezes a gente não busca, a gente não vai atrás, a gente não deseja, não tem vontade, não tem interesse. Vive um dia após o outro. E Deus está falando para você assim, olha, eu tenho um balde cheio para derramar. Pede para Ele. Fala, eu quero saber, eu quero ver como que é, eu quero conhecer, eu preciso saber o que é isso. Depende de você. Em 1 João, capítulo 2, 20, fala assim, mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Depois no versículo 27 ele fala assim, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que ninguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou.
Nós é que precisamos permanecer nele. Ele entrou, certo? Ele entrou e está lá no fundinho. Tem alguns que estão bem... Está só uma gotinha lá no fundo, mas ele está lá, porque a unção permanece. Mas permaneçam nele, como ele nos ensinou. É você que busca. Ele vai habitar permanentemente em você. Não faz diferença de mim e de você. Nenhuma. Mas você precisa permanecer nele. É um esforço, é uma disciplina, é algo intencional, porque senão ela vai ficar aí. Ela vai ficar lá embaixo, aquela brasinha pequena, aquela luzinha acesa, quase apagando, quase imperceptível. E eu queria ler com vocês um texto, Lucas 7, versículo 36. Abram comigo lá. É uma passagem conhecida. E eu vou dizer para vocês. Jesus, ele é convidado para ir jantar nessa passagem, né? E Lucas 7, 36. Vamos ler do 36, eu vou pular um pedacinho depois, mas vamos lá. 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois, os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Aí pula lá para o versículo 44. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Ela foi até Jesus. Foi ela que foi até Jesus. Quando você foi até Ele? Quando foi a última vez que você foi até Ele? Mas de verdade, eu estou falando de verdade isso. Eu não estou falando vim até a igreja. Quando foi que você foi até Ele? Ele não pediu nada. Ela veio e trouxe algo. Ela veio, chorou, se abriu, rasgou o coração. O que você tem levado até Jesus? Talvez você tenha levado muitos pedidos. Talvez você tenha levado justificativas. Talvez você tenha levado uma coisa rasa, simplista demais, pequena demais. Talvez você tenha levado preguiça, economia. Sabe a economia de você? Sabe quando a gente não abre de vez a gente? O que a gente tem entregado para Jesus? O que você tem entregado para Jesus? Pergunta para você mesmo, você sabe. Qual a raridade que você tem dado? Aquele perfume, vocês sabem, era um perfume raro, caríssimo. Ela quebrou e jogou. O que é raro na sua vida? O que é difícil para você? Quanto das suas realmente dificuldades você tem entregado?
Ou você só tem entregado porque você tem interesse que Deus faça alguma coisa em troca? Você tem sido vulnerável? Você tem sido vulnerável? Tem aberto, tem se rasgado, tem falado as coisas que realmente você carrega? Ah, mas Jesus sabe. Ele sabe de todas as coisas. Mas é você que tem que permanecer nele. É você que tem que ir até ele. É você que tem que apresentar até ele. Ele não vai invadir a sua vida. Ele vai respeitar. Ele vai ficar te olhando, te amando e sempre te aceitando. Mas é o quanto você o buscar, é o quanto você se entregar, é o quanto ele vai derramar sobre você. Quais são as renúncias que você tem feito? Do seu conforto, do seu interesse pessoal. Você só tem feito segundo a sua agenda? Ah, hoje não dá, Deus, hoje estou muito ocupada, hoje eu estou muito cansada. Ah, eu não é, sabe o que é hoje? Eu estou assim, estou meio desanimada. É só assim? Com Deus é só assim. Deixa eu ver se na minha agenda cabe. Ah, não vou fazer nada mesmo. Então, é isso que ele merece? Ele que morreu por você e por mim. Ele foi moído, ele foi quebrado, ele chorou sangue. Foi colocado uma coroa de espinhos e ele foi levado à cruz, naquele madeiro, sem ter nenhum pecado. Para que eu e você desfrutássemos disso que a gente desfruta, dessa liberdade, da salvação, da vida abundante, do caminho que é saber todas as coisas a respeito dele. Ele é fiel, a gente desfruta da fidelidade dele. E o que a gente tem entregado para ele? Só o resto. Quando foi que você chorou na presença de Deus? Você lembra? Que você chorou de verdade, que você chorou sem motivo. Não chorou porque você estava triste. Chorou porque ele inundou você. E você começou a chorar. Paulo fala que a nossa carnalidade, ela nos torna insensível. E as coisas do Espírito lutam contra as coisas da carne. Então a nossa carne, nosso eu, e o Espírito está aqui. A nossa carne sempre vai querer vencer. Para de falar que, é isso, é aquilo outro. Para de fazer isso, não adianta, a carne vai vencer. É o interesse seu e meu de querer mais. E ele vai dar na medida em que você quiser. E ele vai derramar sobre você na medida em que você quiser. E muitas vezes a gente tem um problema de alma. E não de espírito. Porque o espírito está aqui. Aí a alma, toda essa carne nossa, nos enfraquecem espiritualmente. Porque a gente tem tanta coisa, a gente tem tantos projetos. Sabe? Aí a gente é pouco tocado. A gente não é muito tocado. Você fala, entra e sai na igreja, não acontece nada. Né? E se a gente é pouco tocado, a gente pouco desfruta. Pouco a gente desfruta. E eu vou dizer para você, conhecimento bíblico não aviva. Mas eu sei a Bíblia inteira. Não é isso só. Tem muita gente que sabe muito mais que muitos outros que estão falando por aí e não tem unção. Não é sobre isso. Não é sobre saber. Você pode falar assim para mim, mas eu não conheço a Bíblia. Você está falando que eu preciso de mais unção, mas eu não conheço nem a Bíblia. Olha, claro, busque conhecer. A palavra é viva e ela vai trazer fé no teu coração. Mas busque a face de Jesus, que Ele vai derramar sobre você mais unção. Se relaciona com Ele, para não deixar o seu coração ser uma terra
improdutiva, uma terra seca, morta. E a unção, ela custa a minha vida. Ela custa, viu? A unção custa a minha vida. Custa a minha vida. Agora eu te pergunto, Jesus é tudo para você? Ele é tudo para você? Ele é o ar que você respira? Você pensa e fala, não tem como, ele não tem como, eu não vivo sem. Não tem espaço na minha vida. Ou ele é alguém que faz parte de alguma maneira, em algum momento do seu dia, que você lembra. A palavra fala assim, sede fervorosos no Espírito. Busque, 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 busque. Não desista, não pare. Não pare até você ver. Não pare até você ver. Testa. Faz um teste, você vai experimentar. Sabe, às vezes Deus, Ele está passando longe. Sabe assim? Está aqui, ó, está longe. Não porque a gente pode ser considerado como imprestável. A gente não serve para nada. Mas porque a gente é autossuficiente. A gente se vira, a gente tem nossa vida, nossos projetos, nossas coisas, né? A gente se enche de tanta coisa. E nossa capacidade nos torna incapacitados de unção. Quanto mais capacidade de mim mesmo, menos capacidade dele sobre a minha vida. Vou dizer para você, nós precisamos de unção. Feche seus olhos e fala isso para Deus. Se você tem vontade, se você tem desejo, se você quer, você fala para Ele agora, Senhor, eu preciso da sua unção. Eu desejo. O Senhor é tudo para mim. Caso contrário, você vai estar morto espiritualmente. Você vai estar morto espiritualmente, porque só fogo produz fogo. Uma chama pequenininha, ela não produz gelo. Uma chama acende outras velas. Uma chama vai acendendo as outras. Não precisa de um monte de vela para encher uma sala cheia de velas acesas. Precisa de uma. É um foguinho. Uma oração intrépida, com fervor, com interesse, transforma a mim e transforma o meu redor. Uma convicção. Quando eu falo, quando eu oro, quando eu declaro, quando eu acredito naquilo que eu estou falando. Grandes homens de Deus, se vocês forem estudar, grandes homens de Deus, eles experimentaram o avivamento a partir da oração intensa. É a oração, querido. Não tem jeito. As nossas igrejas estão perdidas. A gente está perdido, a gente está mais parecido com as coisas do mundo do que com as coisas do céu. A gente está mais envolvido com as coisas da terra. E a gente acaba não tendo utilidade nenhuma para o céu. Você está tão cheio de coisas. Está tão cheio aqui, ó. Jesus está aí. É um egocentrismo coletivo. Religião sintética, morta, apagada. Não é isso que Jesus fez por nós. Acorda. É muito sério isso que eu estou falando. Não é sobre isso. Isso não é ser igreja. Uma igreja morta não tem Jesus. Não é isso. Não tem mais fome das pessoas ouvirem a palavra. As pessoas não têm mais vontade. Não vê a hora que acaba. Ó, já está passando o horário, preciso acabar. Senão todo mundo sai reclamando. Né? Todo mundo... Não, as pessoas não têm fome.
Nossa, eu quero mais, eu quero saber, eu preciso aprender, eu desejo, eu quero conhecer esse Deus que você está falando. Não sei o quanto você já desejou. Não sei se um dia você o desejou. Talvez isso é novidade para você. Você nem sabia que você tinha que desejar. Mas talvez um pequeno interesse de saber quem ele é pode fazer você desfrutar disso que eu estou falando. O desejo ardente, sincero e a busca vai fazer você experimentar algo diferente na sua vida. Você precisa quebrar o vaso. Custa. É difícil. Ah, tem tanta coisa, você não sabe da minha vida. Tem tanta coisa mesmo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você quer encontrar com Ele? O desejo é seu, o interesse é seu, e a busca é sua. E quando você começar a buscar intencionalmente, com um desejo sincero no seu coração, orando, falando com Ele, querendo mais, perguntando, se relacionando, querendo saber mais, indo mais além. Olha o que vai acontecer com você. Ele vai entregando mais, Ele vai entregando mais, Ele vai entregando mais, Ele vai entregando mais, Ele vai entregando mais. Olha que cor que ficou. Quanto mais dele, menos de mim. Quanto menos de mim, mais dele. Amém? Então, quanto mais eu buscar, menos as coisas que você tem de problema, de dores, de situações, vão ter valor para você. Mais a presença dele vai ser valiosa na sua vida. E ele vai te sustentar, ele vai te direcionar, ele vai te dar respostas, ele vai te dar saída, ele vai sustentar você nos dias difíceis, ele vai te dar paz em meio às tribulações, e ele vai cumprir porque ele é fiel. Porque ele não mente. Mas você precisa buscar. Ó, olha o copo como ficou. Tem alguma parte branca? Tem bem pouquinho, né? Tem só um pedacinho de mim. Tem só um pedacinho de mim. E quanto mais eu encher, mais eu vou transbordar ele aonde eu estiver. Amém? Fique em pé no seu lugar, feche os olhos. Queria que você falasse com ele. Fala do seu jeito, o que você sente, o que você pensa. O quanto você deseja. Pede para ele e fala assim: Senhor, me ajuda a buscar mais. Me dá uma estratégia. Eu preciso... Faz um combinado com Deus. Faz um combinado. Faz um combinado com Ele. Abre o seu coração e pede: Senhor, eu quero mais da sua unção, mais. Eu preciso da sua unção. Eu preciso que o Senhor me visite de maneira especial. Eu preciso que o Senhor fale comigo claramente. Eu quero mais do Senhor. Me mostra o que eu preciso fazer. Me mostra para onde eu tenho que ir. Me mostra se eu preciso te servir. Me mostra se eu preciso ler mais. Se eu preciso falar com pessoas. Se eu preciso estar mais com pessoas que são como o que o Senhor deseja. Mostra para mim, Senhor. Espírito Santo, mostra agora, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós precisamos do Senhor, Deus. Nós precisamos do Senhor nessa noite, Pai. Mais o Seu Espírito. Precisamos mais do Seu Espírito, Deus. Precisamos mais. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nós desejamos, nós queremos, nós te buscamos. O Senhor é o único caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Começa a orar, querido. Começa a falar alto. Começa a pedir, começa a abrir a sua boca. Começa a colocar em palavras o que está no seu coração. Vem, Espírito de Deus.
Assopra, Senhor, o seu Espírito. Traz uma consciência da necessidade que nós temos em Ti, do vazio que nós nos encontramos sem a Sua presença, Pai. Faz, Espírito Santo, aquilo que conhecimento nenhum pode fazer. Faz, Espírito Santo, o que ninguém pode convencer. Em nome de Jesus. Vem, Espírito. Oh, Jesus. Sopra o teu Espírito, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. O Senhor morreu por nós. Vem, Senhor. Enquanto eles oravam, o Espírito Santo veio. Enquanto eles buscavam, o Espírito Santo penetrava dentro da nossa alma. Visita, Senhor, os lugares mais escuros de nós mesmos. Entra dentro de nós, Pai. Faz a sua obra aqui hoje. Faz aquilo que o Senhor precisa fazer na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. Renuncia, querido, renuncia. Peça perdão pelo seu pecado. Pede perdão pelo seu pecado. Entrega para Ele. É difícil, mas entrega para Ele, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todo o nosso pecado, tudo que fazia separação entre você e Ele já foi feito. Só basta você falar. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, faz a obra nessa noite, Jesus. Queremos mais do Senhor, Pai. Precisamos mais do Senhor, Jesus. Traz uma consciência, Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor é vida, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Vem, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Grande Deus. Calma o seu coração. Agora você vai fazer uma pergunta para Ele. De olhos fechados, você vai perguntar para Ele: Espírito Santo, o que eu preciso fazer para receber mais? Para dar um passo além? O que eu preciso fazer, Pai? Mostra para mim. Você já teve a resposta. O Espírito Santo já falou com você. Se você precisa pedir perdão por alguma coisa, peça. Se você precisa renunciar a alguma coisa, renuncie. Se você precisa abrir um cômodo da sua vida que está fechado, abre. Se você está preso em algum lugar, Ele está falando para você que Ele vai te libertar. Ele é a liberdade. Ele é a liberdade. E olha aqui, olha para mim agora que eu quero ler uma coisa. Eu vou ler um capítulo para vocês de Oséias, que foi o que Deus trouxe para mim para falar para vocês. Volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebemos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira se desviou deles. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio, como cedro do Líbano, aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão,
Seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde. O fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Leiam de novo em casa. Oséias 14. E o Espírito Santo vai falar com vocês. Amém? Nesse espírito, queria pedir que, acho que pode distribuir a ceia. Vou ler para vocês uma passagem. Lucas 22, de 19 a 20. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Querido, é o seu momento. Queria que você fechasse seus olhos e tivesse o seu momento com Deus. A ceia é um lugar de comunhão, é um lugar de você renovar sua aliança com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Se você o aceitou na sua vida, você participa da ceia. Se Ele é vivo em você, você participa da ceia. E quando você come, você lembra daquilo que Ele fez por você. Quando você come o pão que representa o corpo dEle, você se lembra do sacrifício que Ele fez por nós. Amém? E quando você toma o vinho, você se lembra da aliança, do sangue derramado, do sangue que limpa, que purifica, que transforma, que nos torna vivos. Amém? Que esse pão simbólico, esse vinho simbólico, tragam na sua memória um Deus vivo, um Deus que você pode falar, um Deus que você pode ouvir, um Deus que você pode ser igreja, um Deus que você pode transbordar. Amém? Queria que vocês se reunissem em família, que vocês orassem uns pelos outros nesse momento, para que você possa ceiar. Amém? Agradeça pelo sacrifício, agradeça pela aliança.
esse nome é nome de Jesus. Poderoso esse nome é nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, Amém, nome Jesus. de Aleluia. Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que bom que você acompanhou esse culto online junto com a gente. Eu quero te convidar a ir mais profundo, a ir além. Nós queremos estar junto com você em família. Então pegue seu celular, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que vai aparecer na tela. Ali você vai encontrar mais informações sobre as células. Nós queremos nos conectar com você. Que o Senhor te abençoe e tenha uma excelente semana.